Olá, bom dia, tudo bem? Primeiramente quero agradecer à professora Ana Paula pela oportunidade que você me deu, né, de compartilhar essa aula com vocês. Eu sou Wesley, eu sou formado em Pedagogia, me formei em 2008 na FAESA. Desde então eu tenho trabalhado com educação de jovens e adultos, em especial com alfabetização de jovens e adultos, em espaços escolares e não escolares. Mais para frente eu vou compartilhar um pouco dessa minha experiência em relação a essa temática. Eu atualmente faço curso mestrado em Sociologia Política, na UVV mesmo. Eu tenho pesquisado sobre alfabetização de jovens e adultos, sobre analfabetismo no Brasil. O meu professor é o Diogo Correia, que é meu orientador no mestrado em Sociologia Política, né? Eu estou muito feliz em poder participar com vocês. Essa aula, como parte da disciplina de prática de ensino, prática de estágio em ensino, eu conversei com a professora Ana Paula, já que eu sou formado em Pedagogia, e perguntei a ela se eu poderia acompanhar vocês e ministrar uma aula, participar de uma aula com vocês. Ela me autorizou. E em virtude desses problemas que temos enfrentado no mundo, preparei essa aula, esse plano de aula, usando os recursos tecnológicos. E sou muito grato por essa oportunidade. Eu vou mostrar para vocês uma apresentação no PowerPoint, algumas citações, e depois a gente vai discutindo, vai conversando um pouco sobre isso, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Então, nessa pequena conversa, eu gostaria de abordar três pontos que eu considero muito importantes para entendermos a alfabetização de jovens e adultos em espaços escolares e não escolares. Bom, o primeiro ponto, vocês podem ver aí, eu vou trabalhar a questão da trajetória na EJA, alfabetização de jovens e adultos. Vou compartilhar um pouco da minha trajetória nessa modalidade de ensino. O segundo ponto, o currículo na educação de jovens e adultos. E o terceiro ponto, a relação professor-aluno, histórias de vida, que é onde eu pesquiso, onde eu tenho dedicado meu tempo e minha atenção. Ok? Bom, o primeiro ponto que eu queria mencionar com vocês é a minha trajetória na alfabetização de jovens e adultos. Primeiro, eu listei alguns tópicos para mim não esquecer de abordar, né? Aluno trabalhador, estudante do curso de pedagogia. Eu sempre trabalhei como eletricista e mecânico industrial nas indústrias aí no estado do Espírito Santo e do Brasil. Eu tive um interesse de fazer pedagogia por conta realmente da classe trabalhadora. Eu vivia em ambiente onde as pessoas que me ensinavam não tiveram a oportunidade de estudar, mas me ensinavam muitas coisas sobre elétrica, mecânica, e dominavam aquilo sem ter instrução formal. Isso foi me chamando muita atenção. Então comecei a me interessar pelos adultos trabalhadores e a relação deles com a educação, em espaços escolares e não escolares. Como eu trabalhava o dia inteiro, eu não tinha tempo para fazer o estágio no ensino diurno. Então, desde o início, eu me concentrei, desde o primeiro período de pedagogia, eu me concentrei na EJA por interesse e também por necessidade. Eu não tinha outro tempo para poder fazer as pesquisas em outra modalidade de ensino, né? Em outro horário. Então, eu escolhi a EJA, a modalidade de ensino EJA, e a EJA me escolheu, né? Então eu fiz meu estágio supervisionado também na educação de jovens e adultos, em especial na alfabetização de jovens e adultos, minha monografia, meu trabalho de pós-graduação também. Eu me concentrei toda a minha formação acadêmica na educação de jovens e adultos. O terceiro ponto que eu quero mencionar, eu fui professor no projeto de alfabetização de jovens e adultos São João na Ponta do Lápis, que é um projeto promovido, na época foi promovido pela FAESA, em parceria com a comunidade da região da Gurijica, São Benedito. Eu coordenei e fui professor alfabetizador nessa comunidade, né?
Por um momento as aulas aconteciam no espaço da universidade, e depois em outro momento articulei os recursos para que eu pudesse ministrar aula na própria comunidade. Então eu dei aula na própria comunidade por alguns anos, alfabetizando pelo menos 60 pessoas, ajudando a alfabetizar pelo menos 60 pessoas. Tá? E o meu mestrado em Sociologia Política, eu escolhi a linha de pesquisa Políticas Públicas e Questões Contemporâneas, na UVV, e eu decidi pesquisar sobre analfabetismo no Brasil. Meu orientador é o professor Diogo Correia. Então eu preparei essa aula como cumprimento também da disciplina prática de ensino, e eu estou sendo acompanhado e supervisionado pela professora Ana Paula, e desde já agradeço mais uma vez. Esse é o primeiro ponto, ok? O segundo ponto que eu quero mencionar é o currículo na educação de jovens adultos. Esse é um ponto onde eu quero compartilhar algumas experiências e seria interessante a gente discutir um pouco sobre isso. Então, primeiramente, para nos ajudar a entender essa temática, é importante lermos a citação de uma especialista nessa área. Então, Oliveira disse o seguinte: um dos problemas que enfrentamos nas escolas decorre exatamente dessa organização curricular que separa a pessoa que vive e aprende no mundo daquela que deve aprender e aprender os conteúdos escolares. No caso da EJA, outro agravante se interpõe e se relaciona com o fato de que a idade e vivência social e cultural dos educandos é ignorada, mantendo-se nessa proposta a lógica infantil dos currículos destinados às crianças que frequentam a escola regulamentar. Esse é o ponto fundamental. Eu quero eu recortei essa parte para mencionar também a experiência que eu tive como professor efetivo da Prefeitura Municipal. Bom, enquanto eu fui professor alfabetizador nessa prefeitura, nessa escola, não existia, quando eu busquei os materiais que seriam utilizados para a ministração das aulas, eu percebi que os livros didáticos eram completamente infantilizados, né? Que na maioria das vezes não respeitavam as especificidades da idade dos alunos da EJA e nem tampouco suas histórias de vida, né? Então eu tive que fazer uma adaptação para que eu pudesse, durante o processo de alfabetização, adaptar e valorizar os conhecimentos prévios dos alunos. Então, um ponto fundamental da parte curricular da educação de jovens e adultos é que o currículo adotado precisa estar alinhado com a idade, com a bagagem histórico-cultural, com os conhecimentos prévios dos alunos. Mais para frente vamos falar um pouco sobre Paulo Freire, que é o meu autor base das minhas pesquisas, que eu utilizo muito. Paulo Freire e Moacir Gadotti são dois autores que eu uso muito. Okay? Esse é o primeiro ponto, né? Por exemplo, algo que está relacionado também ao currículo, precisa estar alinhado, que é a relação escola-trabalho, trabalho-escola, né? Então, Fernandes diz o seguinte: contraditoriamente, o fator trabalho, que demarca as condições precárias de vida na qual se inserem esses sujeitos e, assim sendo, os fazem retornar depois de jovem ou adulto à escola, na esperança de melhorar essa condição, é o mesmo fator que provocou durante sua infância a sua não ida à escola ou os forçou a abandoná-la antes de adquirir os rudimentos básicos de leitura, escrita e de aritmética. Então, esse é um ponto fundamental. O currículo precisa valorizar isso. Eu posso dizer todos, pela experiência, nesses 10 anos de alfabetização de jovens adultos, pelo menos assim, pela minha experiência, dos alunos que eu tive, que eu ajudei no processo de alfabetização, todos eram trabalhadores, todos eram profissionais em alguma área.
eles não necessitaram do domínio da língua escrita para progredir em sua profissão. Por exemplo, tínhamos eletricistas, tive aluno eletricista, pedreiro, soldador, marceneiro, mecânicos de veículos, mecânicos de refrigeração industrial. E essas profissões, por exemplo, a de mecânica de refrigeração, onde eu trabalhava também, pessoas que não sabiam ler e escrever, mas que dominavam a linguagem da mecânica, da elétrica, que dominavam os conhecimentos de medidas, de cálculos, de fórmulas, do uso do gás refrigerante no processo de refrigeração, né? E todos eles levaram para a sala de aula, poderiam levar para a sala de aula conhecimentos prévios que precisam ser valorizados pela escola. E eu encontrei esse ponto durante a minha experiência como profissional na área industrial. Eu vi isso, eu presenciei isso, né? Isso é um recorte importante. Então, o currículo, para a construção de um currículo na educação de jovens e adultos, ou seja, na alfabetização de jovens e adultos, é necessário valorizar essa relação escola-trabalho, trabalho-escola. Bom, essa citação, para mim, essa citação do Moacir Gadotti, que é um dos discípulos de Paulo Freire, que trabalhou muito com Paulo Freire, acho que explica bem o que eu estou tentando dizer. Vamos ler então Moacir Gadotti. O aluno adulto não pode ser tratado como uma criança cuja história de vida apenas começa. Ele quer ver a aplicação imediata do que está aprendendo. Ao mesmo tempo, apresenta-se temeroso, sente-se ameaçado, precisa ser estimulado, criar autoestima, pois a sua ignorância lhe traz tensão, angústia, complexo de inferioridade. Muitas vezes tem vergonha de falar de si, de sua moradia, de sua experiência frustrada da infância, principalmente em relação à escola. É preciso que tudo isso seja verbalizado e analisado. O primeiro direito do alfabetizando é o direito de se expressar. Então, assim, essa citação para mim é uma das mais importantes a respeito desse assunto. Então, queria que vocês pensassem o que nós podemos aprender em relação a essa citação. Ponderem um pouquinho. Qual é a relação dessa citação com a construção de um currículo? Queria estar aí para poder discutir sobre esse assunto presencialmente, mas a gente pode fazer essa discussão aí, se quiser pausar com a professora Ana Paula. Creio que esse assunto irá render muita discussão. Fiquem à vontade. Bom, esse é o ponto que me levou a pesquisar sobre histórias de vida desde quando eu comecei na alfabetização de jovens e adultos. Bom, primeiro, o aluno ele sente vergonha de contar sua própria história. Ele se sente temeroso. E são histórias lindas, são histórias de vida lindas, né? E muitas vezes marcada pela exclusão ao conhecimento que ele teve. Esse conhecimento não é valorizado e ele é excluído também do mundo do trabalho quando esses trabalhos o exigem os conhecimentos da linguagem escrita, né? Isso é um ponto fundamental. Queria dar alguns exemplos em relação a esse assunto. Por exemplo, eu tive alunos que... Tinha um aluno especial que ele era músico. Ele compôs várias músicas e ele não sabia escrever, né? Mas ele sabia compor música, né? E eu e esse aluno pudemos compomos uma música juntos, né? E ele se sentiu assim super valorizado, porque alguém em algum momento separou um tempo para poder valorizar os conhecimentos que ele trouxe
na vida dele, né?